Meus irmãos, minhas irmãs queridos, graça e paz do Senhor. Nós vamos começar agora o nosso culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Depois de 2 dias maravilhosos que nós tivemos aqui na casa do Senhor, eu quero convidar você agora para cultuar ao Senhor. Então, eu gostaria que você buscasse um lugar agora, um assento. Nós vamos deixar o nosso bate-papo gostoso para daqui a pouco, depois do culto. E nós optamos por permanecermos nesse ambiente, né? Diferente do templo, porque trabalha toda a temática desse café literário, mas a nossa postura agora é uma postura de adorarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor. Então, esse bate-papo gostoso que a gente está tendo oportunidade de desenvolver ontem e hoje, a gente vai deixar para daqui a pouquinho, tá bom? Agora nós juntos vamos cultuar o nome do Senhor. Curva a cabeça, assim mesmo como você está. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, como é bom estarmos aqui na Tua casa, estarmos aqui na Tua presença, reunidos nesse lugar, Senhor, o Teu povo, aqueles que conhecem o Teu nome, que conhecem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós Te adoramos, Senhor, e invocamos a Tua presença. Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade perfeita que nos faz conhecer a glória do Senhor. Ó Senhor, ser presente nesses momentos que teremos agora. Fala aos nossos corações, mas que nós também possamos falar ao Teu coração, revelar ao Teu coração o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso compromisso como família, como povo, como igreja. Seja presente entre nós, Senhor. Passeia no nosso meio. Fica à vontade, Jesus. Essa igreja é Tua. Esse salão é Teu, as nossas vidas pertencem a Ti. Tudo que temos e somos pertence a Ti. Então fique à vontade, Senhor, para fazer a Tua vontade e Teu querer entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu te convido para abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. Não fique preocupado, nós não vamos ler o Salmo todo agora, né? O maior Salmo, o maior capítulo da Bíblia. Nós vamos ler a partir do 89. Salmo 119, a partir do verso 89. Diz assim a palavra do Senhor: para sempre, Senhor, a Tua palavra permanece firme nos céus. Tua fidelidade permanece de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Eles perseveraram em Tua lei todo dia, pois todos são Teus servos. Se a Tua lei não tivesse sido meu deleite, então eu teria perecido em minha aflição. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou Teu, salva-me, pois tenho buscado os Teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu medito em Teus testemunhos. Vi limite em toda perfeição, mas Teu mandamento é ilimitado. Que palavra gloriosa! Se você em casa tiver oportunidade, certamente terá. Medite na palavra do Senhor. Eu me lembro, Clênia, nossa conselheira dos juvenis,
Mas eu me lembro que nós fomos conselheiros regionais por 10 anos. E uma vez nós estávamos num acampamento, foi lá em Pedra Sonora, né? Lá em Pedra Sonora. E no meio da madrugada, vocês sabem como o juvenil tem energia, né? Quem já foi juvenil na igreja? Quem viveu o seu tempo de juvenil na igreja? Então você sabe como são os acampamentos, toda aquela alegria, aquela euforia, aquela vibração que os juvenis têm, características deles. E nós estávamos no meio da madrugada, num acampamento lá em Pedra Sonora, e de repente uma barulhada e uma confusão, e juvenil correndo para um lado, meninas gritando para o outro, e nós, conselheiros regionais, saltamos. Na verdade a gente nem estava dormindo ainda também, né? Porque o conselheiro de juvenil praticamente não dorme em encontro, vira à noite, né? A gente cochila. E nós rápido fomos ver o que estava acontecendo, e os meninos tinham aprontado. Era um lugar de um sítio, e eles pegaram estrume do campo, pegaram alguns sapinhos, algumas pererecas, e jogaram dentro do quarto das meninas naquela madrugada. E foi uma gritaria, e uma correria, e ele se escondendo, e outro, pega ele, foi aquele, e aquela confusão gostosa no acampamento. E nós pegamos aqueles juvenis no flagrante e dissemos, e agora? O que a gente vai fazer? Vai levar para a polícia? Não. A gente vai dar uma surra de toalha molhada? Não. A gente vai brigar com eles e deixar eles humilhados? Não. E a gente tinha que pensar rápido, o que a gente vai fazer? Isso é muito grave, a gente tem que ter uma atitude. E aí, num ímpeto, o pastor Carlos Henrique falou assim, pega a Bíblia de vocês! E aqueles meninos galalaus, assim, compridos, com aquela cara de culpado, foram pegar a Bíblia, e a gente pensou, o que a gente vai fazer com esses juvenis? 3 horas da madrugada? E aí o pastor teve a ideia, ninguém está com sono, né? Ninguém está com sono, vamos fazer uma vigília então. Nós vamos ler a Bíblia. Vamos abrir no Salmo 119. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Então o pastor ia dizendo, versículo 1, eu lia, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos versículos são, hein? Vamos conferir aqui. Vamos conferir quantos versículos tem? 176 versículos. E já no meio do final, aqueles juvenis já estavam quase cochilando. E nós falamos, bom é meditar na palavra do Senhor. E nós falamos para eles, olha, essa palavra de conselho vai ser conselho para a vida toda de vocês. E depois, em todos os acampamentos, quando alguns juvenis desavisados estavam planejando fazer as peripécias da madrugada, algum outro logo gritava, olha, cuidado que tem o Salmo 119. E até hoje aqueles juvenis já são casados com filhos, pastores, pastoras. E quando eles nos encontram, nos abraçam e se lembram do Salmo 119. Como foi bom meditar naquela madrugada, pastor. Como aquilo me ensinou. A Bíblia, ela não é só para os adultos. A Bíblia é para as crianças, para os juvenis, para os jovens, adultos, idosos. Esse domingo é um domingo ultra, mega, super especial. Além de nós estarmos culminando aqui o nosso projeto do Ministério do Ensino, esse café literário, à noite nós teremos um culto de missão também glorioso. Esteja em oração. Muitas coisas vão acontecer no culto à noite. E hoje também nós estamos coroando a campanha da oferta nacional missionária. Vocês devem ter recebido um envelope, apesar de estar desatualizado na data, ele será utilizado para a nossa oferta especial. Tem 2 modelinhos, tem um branquinho e tem esse begezinho aqui, né? Esse marronzinho. Então, mãos que oram, doam e abençoam. Como nós temos falado nesses dias na igreja sobre a oferta missionária, sobre a missão,
sobre a urgência de mantermos financeiramente a missão. E eu fiquei me lembrando de um grande missionário na Bíblia. Um grande missionário para falar conosco. Porque quem seria melhor para falar do campo missionário do que um missionário? Então eu fui conversar com o apóstolo Paulo, fui recorrer ao apóstolo Paulo, eu fui examinar a vida do apóstolo Paulo, eu fui verificar as viagens missionárias do apóstolo Paulo, as urgências que ele passava, as vezes que ele conversava com as igrejas e recebia ofertas missionárias e solicitava para outros pontos missionários ofertas generosas para a missão. Gálatas 6,6 diz que aquele que está sendo instruído na palavra compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Gálatas 6,6. Aquele que está sendo instruído na palavra compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, onde você se alimenta espiritualmente, ali você deve ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Paulo também disse: cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração. E também disse: Deus ama quem dá com alegria. Se nós formos examinar as suas cartas, os seus registros, nós vamos ver inúmeras vezes ele fazendo apelo para ofertas missionárias. Paulo não era rico. Já teve o pensamento assim: se eu fosse rico, eu ia poder ajudar tanto na obra de Deus. Já teve esse pensamento? Se eu fosse rico, eu poderia fazer isso, aquilo outro na obra de Deus. Isso é um pensamento nobre. Mas cada um contribua segundo a sua condição. Há um texto lá do Antigo Testamento que diz: aquele que trabalha com a madeira, aquele que vive da madeira, oferte a madeira. Aquele que é da prata, oferte a prata. Aquele que é do ouro, oferte o ouro. Ou seja, na medida que Deus tem te abençoado, não seja negligente e abençoe. Paulo era fazedor de tendas, ele não era rico. Ele muitas vezes recebeu ofertas de pessoas hospedando Paulo em suas casas, dando refeições a ele, suprindo viagens de navio que ele precisava ir. Não tinha serviço de bordo nos navios, eles tinham que levar ali os suprimentos, alimentos para aqueles dias de viagem. Muitas vezes os irmãos da igreja faziam vaquinha, né? E davam: olha, Paulo, olha aqui, tem essa comidinha, tem essa fruta, tem esse recurso, tem esse valor. Viagem de navio era por viagem de avião. E as viagens eram longas. E os irmãos faziam aquela vaquinha para manter o apóstolo Paulo. Haviam ofertas de emergência que Paulo acionava em grupos de igrejas para alguma outra igreja que carecia de um reforço, de uma ajuda específica. Tem vários textos bíblicos. 1 Coríntios 16, de 1 a 4, 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, Romanos 15, de 22 a 23. O livro de 1 e 2 Coríntios, especialmente 2 Coríntios e Romanos, tem vários textos, Gálatas também, onde ele trabalha sobre isso. E Paulo, na sua maneira de escrever e de explicar, ele vai destacar alguns pontos importantes de ofertas missionárias. Primeiro, a oferta missionária é para suprir necessidades específicas. No caso da nossa oferta anual, que todas as igrejas metodistas do Brasil participam, é para a gente abençoar e avançar nos pontos missionários regionais, nacionais, especialmente os nacionais, para a gente avançar na missão, abençoar em lugares que estão precisando, terrenos que vão ser comprados, lugares que vão ser construídos, obreiros que precisam de financiamento.
Tudo isso, projetos, às vezes de alfabetização, de escolas dominicais, tudo isso é com a oferta que o povo metodista levanta. Paulo também destaca que a oferta missionária é uma oferta de dedicação e é uma oferta de amor. Porque, num primeiro momento, nós não estamos dando para nós estamos dando para outros, mas que são os nossos irmãos também. E abençoando a eles, nós estamos abençoando o corpo de Cristo. Paulo também destaca um alvo muito importante de ofertar, da oferta missionária, é que você dá ao Senhor. Você está praticando o bem e você está dando ao Senhor. Você está dizendo: o sacrifício de Jesus foi muito importante e essa missão não pode parar. Ela precisa se expandir. É uma questão também de coerência da nossa fé. Eu fui salvo. Eu conheci Jesus. Ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele me resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele me tirou da perdição para a salvação. E eu não quero ter isso só para mim. Eu quero um alvo maior, que outros conheçam Jesus. Não basta, então, só dizer sobre a nossa fé, mas a oferta missionária também é uma atitude, é fazer. Por isso, quem trabalha missiologia vai sempre trabalhar nessas três vertentes: orar, ofertar e ir. A missão não é só ir, a missão não é só orar, a missão não é só ofertar, mas nós somos chamados a esse tripé, essas três bases importantes. A oferta missionária também é curiosa, porque eu não oferto porque está sobrando, eu não oferto porque eu tenho muito. Se eu tenho muito, eu dou na medida do que eu tenho, na medida da minha fé, na medida da generosidade que Deus já colocou no meu coração, porque eu fui lavado e redimido pelo sangue de Jesus e eu quero de todo o meu coração que essa palavra vá o mais longe possível. Então, eu não oferto porque está sobrando, mas cada um oferta na medida da fé, na medida do amor e na medida da generosidade. 2 Coríntios 13 e 14, os capítulos vão falar sobre isso. Também, Paulo vai ter a ênfase de que o mais próspero financeiramente ajuda mais, segundo a porção que recebeu de Deus. Mas olha, eu vou contar um segredo para vocês como pastora de quase 30 anos de ministério. Eu já vi incontáveis vezes irmãos muito simples, assalariados, aposentados, pensionistas, darem ofertas surpreendentes. E eu já vi muitas pessoas fartas financeiramente, que ganhariam, quem sabe, 10 vezes mais do que aquele fiel, não tendo a mesma atitude de fé e de generosidade. Eu já vi isso muitas vezes, irmãos. O que deveria ser uma surpresa, porque a fé vai ser um elemento muito importante nessa oferta missionária. Paulo também vai destacar que essa oferta missionária é uma oferta de dedicação e é uma oferta voluntária. Não é como o dízimo, que tem um valor estipulado. Essa oferta é voluntária. Essa oferta é de boa vontade. E ela é para a glória do Senhor Jesus. Por mais que eu esteja abençoando um campo missionário, um telhado que precisa ser colocado, uma parede que precisa ser feita, uma sala de escola dominical para criança que tem que ser edificada, mas eu, antes disso tudo, eu estou dando para o Senhor Jesus. Paulo também destaca em 2 Coríntios 8, 20, 21, outros versículos também, que a oferta é responsabilidade no trato com a igreja. Eu amo a igreja de Jesus, você também ama. Mas nós não amamos só o nosso arraial, nós amamos a igreja de Jesus. Então, com alegria,
nós abençoamos a igreja nessa oferta missionária. Deus nos dá a condição de sermos generosos. Eu também já aprendi ao longo do meu caminho que ninguém é tão pobre que não possa ofertar. E ninguém é tão rico que um dia não vai precisar da ajuda de outra pessoa. A oferta missionária é um ótimo terreno para nós mostrarmos o quanto o Senhor já plantou no nosso coração a generosidade. Hoje em dia, generosidade é rara, a bondade é rara, né? No mundo, nós quase não acha, tem que ligar um farol para encontrar a generosidade e a bondade. Mas será que no arraial do povo de Deus também? A generosidade, a bondade, bondade é fruto do Espírito. Também, Paulo destaca que nós devemos contribuir com alegria. E só pode contribuir com alegria quem já reconhece a graça de Deus. Quem já entendeu que é peregrino nessa terra. Quem já entendeu que o seu maior tesouro é Jesus. Quem já entendeu que as coisas materiais passam. Que não se apega às coisas materiais. Quem já conheceu a graça de Deus, então, pode contribuir com alegria. A Bíblia, Paulo vai falar que essa ajuda de um ao outro, especialmente a outra igreja, gera comunhão. A comunhão, ela pode ser na oração, ela pode ser no partir do pão, mas a comunhão também é na oferta. Quando o apóstolo Paulo levantava uma oferta missionária para outra igreja, para outro ponto de pregação, ele estava unindo aquela igreja que ofertou com aquela igreja que estava recebendo a oferta. Então, irmãos, por que eu trouxe hoje? Porque hoje é dia de instrução, mais que nunca. Nesse momento de café literário, mais que nunca é um tempo de instrução. Por isso eu fiz esse breve apanhado sobre talvez um missionário mais notável que nós tenhamos registrado na Bíblia, o apóstolo Paulo, que viu de perto como a oferta missionária abençoa a expansão do reino de Deus. Você recebeu um envelope. Eu não sei se você já tem aí no seu celular o aplicativo do seu banco. E eu não sei se no meio dos Pix que você tem registrado, você tem o da igreja. Eu recomendo você fazer isso. Fica prático, porque quando você quer ofertar, você vai lá. Bom, eu pelo menos gosto de usar o Pix. Acho muito prático. Você vai lá no seu aplicativo, no Pix você já faz a transferência da sua conta. É simples. Se você fizer por Pix, você tem que enviar o comprovante, né, para o nosso tesoureiro, para ele poder destinar essa oferta para esse fim. Mas eu convido você a levar para casa, se você não trouxe agora de manhã, a sua melhor oferta missionária. Meus irmãos, se não fossem as ofertas missionárias, o Evangelho não chegaria no Brasil, não chegaria mais. Que você dê com todo o seu amor a sua melhor oferta ao Senhor. Então nós vamos levantar as nossas ofertas agora, que agora de manhã e à noite todas as ofertas serão para esse projeto da oferta nacional. Então nós vamos colocar o gasofilácio aqui à frente, vamos chamar o Ministério de Louvor, nosso irmão Gelson, e nós vamos estar então fazendo o recolhimento dessa oferta. Mas à noite, certamente, você terá a oportunidade de trazer a sua melhor oferta missionária para o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Nós ministramos ao Senhor enquanto nós ofertamos a Ele nessa manhã. Amém? Celebra o Senhor com as suas palmas. Você que tem a mão livre aí para celebrar, orar. Bater palmas todos os corpos, celebrar Ele. Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos
Aleluia, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, Senhor, que move os nossos corações, fazendo-nos entender a importância de contribuirmos também em prol do teu reino, da manutenção, da expansão, do sustento, ó Deus. Portanto, recebe, ó Deus, diante do Senhor, cada importância oferecida nessa manhã, para que elas sejam prósperas no seu uso, a fim de que haja crescimento, expansão, ó Deus, e que nas nossas vidas nunca falte, ó Deus, esse desejo, essa vontade, esse reconhecimento, esse amor em contribuirmos em prol do teu reino também com as nossas finanças. Portanto, nós oramos ao Senhor agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vou deixar mais uma canção para encerrar esse momento aqui. Entendendo que a glória do Senhor já é uma realidade nesse lugar, que o Senhor possa então assim fazer morada nesse lugar que é dele, né? A nossa vida, como casa, né? A casa é sua, Senhor. Pode entrar, fique à vontade, para que ele não seja, em momento algum, um mero visitante. Pelo contrário, ele seja um morador permanente. E em sendo morador, faça-se da sua casa aquilo que é o querer e a vontade dele, para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, como o teu trono reina, nós teremos te ouvir, nós teremos te ouvir.
teu filho, pastor Carlos Henrique, nos trará a meditação desse final de programação. Fala conosco também, Senhor. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nosso horário para terminar era meio-dia. Mas eu vou pregar 10 minutos. E mais 5 minutos eu vou ministrar uma canção e vamos orar. Amém? Amém. Podemos ficar sem nos incomodar? Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Vai ser até brincadeira eu falar que eu preguei em 10 minutos. Mas vou. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Deuteronômio capítulo 28. Quando fala assim de conhecimento, de ler a Bíblia, eu lembro que eu não gostava de ler. Sabe aqueles livrinhos da escola que o professor mandava para ler? Ah, como eu tinha preguiça de ler. Como eu não gostava de ler. O dia que o Senhor começou a tocar meu coração, eu comecei a ler. Depois que me converti, eu gostei disso. E às vezes desprezava a sessão da tarde, filmes ou novelas ou qualquer outra coisa, só para ler. Às vezes a gente perde esse sabor de estar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente tem medo de ler. Eu acho que Deus me ajudou a superar isso porque eu já comecei lendo Apocalipse, então ficou mais simples para mim. Porque às vezes até hoje tem crentes com medo de ler Apocalipse. Eu quero te incentivar a ler. Deus vai falar com você. Mas faça aquilo como a Ado e a nossa irmã falaram nessa manhã. E ontem a doutora também falou. Fala com o Senhor. Senhor, me explica a tua palavra. Nada melhor que você sentar na sua cadeirinha de leitura com o autor do teu lado dizendo, é assim. Ou a aplicação é essa agora. Para esse momento, é essa aplicação. Isso é muito especial. Você já abriu sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2. É o que eu quero ler com vocês agora. E depois vou ler outras passagens da Bíblia. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O Senhor é específico. Ouvir a voz dele. Guardar, irmãos, é diferente da gente. Por favor, guarda o livro. Onde é que você vai guardar o livro? Lá no instante, né? E quando a palavra do Senhor diz guardar os mandamentos, não é guardar, eu vou botar minha Bíblia aberta na estante. Não é isso. Isso não é guardar. Guardar é entranhar. Como diz os antigos, como Deus falou através do profeta, escrevê-la dentro do seu coração. Existem várias formas de aprendizado. Tem pessoas que ouviram porque você não tomou conhecimento e não agiu segundo a lei. Deus tem leis tão poderosas, capazes de transformar a nossa vida, mudar o nosso quadro, transformar tudo à nossa volta, e às vezes a gente não toma nem conhecimento. Sem conhecimento da palavra do Senhor, irmãos, irmãs, nós perecemos, porque a palavra do Senhor é a vida. E já dizia desde o início, João descobriu isso e ele escreveu, ele era o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 e 2. Se Jesus é essa palavra viva, como diz lá em Apocalipse, nós precisamos tomar essa palavra e dizer, Senhor, ajuda-me a compreender.
Porque se diz que as bênçãos de Deus vêm por causa da palavra em nós. Então é muito forte o que Jesus disse em João 15:7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Gente, isso é muito forte e sério. Então é sinal que nós estamos abrindo mão dos benefícios de Deus quando a gente não toma a palavra para nós, quando a gente não guarda, quando a gente não aprende, quando a gente não ouve sua voz. A gente ouve a voz de Deus quando a gente lê a Bíblia. O Espírito Santo nos explica. Em sonhos, através de outras pessoas, até através de situações. Nós vimos a doutora falar aqui ontem, até naquela musiquinha do Claudinho Bochecha, né? Quando o Senhor falou para ela assim: eu sou isso para você? Para você eu sou... Como é que é? Eu não lembro como é que são os versos, né? Eu me converti antes. Oi? Avião sem asas. Eu sou... Você é para mim? Você necessita de mim a esse ponto? Um avião não voa sem asas. O que mais que diz a frase? Pô, me ajuda aí, gente. Eu não sério. Oi? Eu não existo longe de você. A gente sente essa necessidade de Deus a esse ponto. Olha que forte. O Espírito de Deus muitas vezes vai nos confrontar porque nós declaramos amor a pessoas, a coisas, a circunstâncias e não declaramos esse mesmo amor, essa mesma necessidade do Senhor, da sua palavra, de ouvir a sua voz. Nós, por um acaso, de manhã, antes de fazermos qualquer coisa, perguntamos ao Senhor: Senhor, eu quero te ouvir. Qual o teu conselho sobre o meu dia? Qual a tua opinião sobre mim? Sobre o que eu vou fazer? Se nós não nos preocupamos, nós estamos ficando distantes dele, sem comunhão com ele. E assim o povo ficou também com reis que não conheciam o Senhor, que desprezavam o Senhor. Um rei pediu a graça de viver mais um pouco, porque ia morrer e tinha que arrumar a sua casa, e o Senhor concedeu a ele mais 15 anos. Só que naqueles 15 anos ele esqueceu. Quando o Senhor disse: arruma a tua casa, às vezes nós continuamos com a nossa casa bagunçada. Os filhos fazem como querem, vivem como querem, ou tudo à nossa volta fica assim, desse jeito, empurrar com a barriga. Eu, magrinho, tenho dificuldade de empurrar com a barriga. Mas a gente esquece os conselhos do Senhor. Ensina a criança no caminho, em casa, no campo. Os meus filhos vão dizer assim: quer jogar na internet, quer ficar, mas tem que ler a Bíblia. Tem que ter tempo de meditação, tem que ter tempo de adoração, tem que ter tempo de comunhão com Deus, que não pode faltar o trabalho da igreja. Já vai dormir de madrugada, mas escola dominical, como você é mais legal. Dormiu 3, 4 da manhã, por tua conta, escola dominical. Não podemos abrir mão e deixar a nossa família perecer sem o conhecimento de Deus, porque senão, irmãos, como é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Senhor, tu me desse uma herança. E eu perdi a herança. Eu perdi a herança. Deus nos deu algo precioso, que são os nossos filhos, que nem são nossos. Mas se nós abrirmos mão, teremos perdido, como muitos vocês perderam esse rei. Ezequias, você preocupou só em viver, esqueceu de arrumar sua casa. O filho que nasceu nesses 15 anos nasceu um filho que reinou no seu lugar, fez tudo que era mal perante o Senhor, e levou já uma grande ruína e destruição. Se arrependeu no final, mas o filho dele também fez pior. E o reino só foi restaurado num neto, que se chamava Josias. Você pode conferir isso em 2 Reis, capítulo 20. No capítulo 22, Josias começa a reinar, sabe com quantos anos de idade? 8 anos. E diz o texto que ele começou a buscar o Senhor. 8 anos de idade ele começou a buscar o Senhor. E às vezes eu encontro pais dizendo assim: não, meu filho não pode se batizar agora não. 8 anos de idade ele começou a buscar ao Senhor.
E às vezes nossos filhos querem ficar lendo a Bíblia, querem ouvir mais história da Bíblia. A gente diz, não, você é muito criança, vai estudar, vai brincar. Negamos o conhecimento, negamos o batismo, negamos a palavra. E depois a gente reclama porque eles estão longe, fazendo tanta coisa errada. Porque o dia que vem a fome e a sede, nós não os alimentamos. Não alimentamos aqueles que Deus nos deu para cuidar, para servir a Ele. Josias, muito antes, começou a buscar o Senhor. Mas somente 18 anos depois, quando um sacerdote encontrou as Escrituras Sagradas e deu para ele, ele ficou impactado. Ele disse assim, por favor, eu preciso impossível a mais. Consulta em alguém, um profeta, uma profetisa que ame a Deus, que ande com Deus. Queremos ouvir a voz de Deus, não só a Escritura, eu quero ouvir a voz de Deus. O que é que Deus tem a nos dizer? Irmãos, você tem que ler, mas tem que ter gente com você também, orando junto, explicando, compartilhando. Isso é discipulado, irmãos. Às vezes queremos viver, a igreja metodista começou com discipulado, John Wesley com discipulado, Jesus com discipulado, e a gente quer viver uma igreja sem discipulado, não quer ter trabalho, ficar pegando pela mão, tomando conta, ficar perguntando, e aí como você está? E que igreja é isso? Gente, para com isso. A igreja começou assim, um se preocupando com o outro, indo de casa em casa, visitando uns aos outros, orando uns pelos outros, comendo junto, passando tempo junto, ajudando um ao outro. Por que nós queremos fazer diferente? Porque eu sempre fiz assim. Eu aprendi desse jeito, gente. Olha para a Bíblia. O que a palavra nos diz? Como ela nos diz? Como eu vi os primeiros discípulos. Josias não se contentou só com o que conheceu da lei. Ele queria ouvir a voz de Deus também. E disse, sabe, o Senhor está furioso com Israel e vai destruir Israel porque o povo pecou e não se arrependeu. Mas não será nos teus dias porque você se colocou a buscar a Deus. Meu querido, minha querida, se eu coloque a buscar a Deus, vamos voltar o quadro das nossas casas, vamos ver a nossa parentela se voltar para Deus, vamos ver os nossos amigos vizinhos impactados com a presença de Deus. Vamos ansiar desesperadamente por isso, que a glória de Deus se estabeleça na nossa casa de tal maneira que o vizinho fala, o que está acontecendo na tua casa? Eu quero ter uma casa como a tua casa. Tua casa é uma casa de paz. Eu me sinto bem quando venho aqui. Eu sinto algo especial. Josias fez isso na casa do Senhor. Ele tirou todas as coisas ruins que estavam dentro do templo. Ele purificou e levantou um tempo de arrependimento e quebrantamento diante do Senhor, que é isso que Deus gosta. Depois disso, o povo veio em pecado novo. Porque, gente, como a gente fala, como a gente erra. E o povo se distanciou tanto de Deus, que depois eles não lembravam mais de Deus, foram levados cativos para outras terras distantes. Mas Deus não esquece do lugar secreto. O melhor lugar que Deus quer falar com a gente é no nosso lugar, com Ele em particular. E às vezes a gente só quer ler a Bíblia só na igreja. Oh, que desperdício nós estamos tendo! Isso aqui é um mapa, um tesouro. Como a doutora disse, irmãos, quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, qualquer outra coisa Deus vai falar com você, porque o Espírito Santo toma um lugar e diz assim, está vendo isso aí? Isso aí é ruim, ó, isso aqui é bom. Como é que a gente vai conseguir examinar tudo e entender o que é bom, se a gente não consegue discernir o que é bom e o que é mal? E Deus já havia dito sobre isso, que no futuro os homens chamariam o mal de bem e o bem de mal. Não são esses dias. Todo mundo quer forçar, não. Cada um decide o seu sexo. O homossexualismo é normal, não é normal, é anormal isso. Não é de Deus, não é de Deus. Vai para o inferno, vai para o inferno. É como eu vi a postagem de um amigo esses dias. Tanto o homossexual vai para o inferno, como o pastor ladrão também vai. Qualquer pecado nos leva para o inferno. Mas a graça
nos tira do inferno, nos põe no céu. E a graça opera mediante o arrependimento. E quando o povo foi resgatado, porque cumpriu-se o tempo que Deus determinou para trazer de volta o seu povo, Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras, Deus levanta vários homens e mulheres e diz: é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de buscar o Senhor. E eles começam a buscar o Senhor. Eles voltam para a terra. E tudo coopera: reis, chefes, povos vizinhos, inimigos. Também começa a atrapalhar, mas Deus opera maravilhosamente. Eles voltam. E diz lá no livro de Neemias, capítulo 8. É tão interessante que diz que quando Esdras chega com as doações para o templo, quer ficar de longe o antigo templo de Salomão, mas que a glória seria maior do que a do primeiro templo. Diz que Esdras encontra nos escombros os livros da lei, os pergaminhos. Ele toma o pergaminho. Esdras toma o pergaminho e começa a ler ao povo. Desde a primeira hora do dia até o meio-dia, o povo se põe em pé para ouvir a palavra do Senhor. E quando chega no final, eles demoram essas 6 horas lendo, depois mais 6 horas confessando pecados, e a presença de Deus vem sobre aquele lugar, e Deus restaura tudo, irmãos. O poder da palavra nós temos negligenciado, o poder da palavra vai nos confrontar, vai nos levar ao arrependimento, para Deus nos levantar de novo. Às vezes a gente já li esse texto, mas o Espírito Santo diz: não com esses óculos. Leia com esses óculos. Leia com a minha visão, leia ouvindo o que eu estou te falando. Às vezes nós ficamos tão tarefados nos dias de hoje, aí como ficamos como Marta, Jesus pertinho da gente, e a gente fazendo tanta coisa. Lucas 10, lá no versículo, eu vou encerrar minha palavra. Lucas 10, 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, parece que é a primeira vez que ele vai na casa de Lázaro, tá? E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, ou seja, se colocava, porque dar é uma palavra em espanhol que quer dizer ficar. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Todos nós somos Martas e Marias, gente. Sabe por quê? Todos nós recebemos Jesus. Mas a gente recebe Jesus e às vezes está tão ocupado, preocupado com as nossas coisas, que não tem tempo para ouvir. A tradição daquela época, as mulheres não deveriam se assentar para aprender na sinagoga. Eram os homens. E os homens passavam para as mulheres. Mas quando Jesus entra naquela casa, Maria dizia assim: minha casa, eu quero ouvir.
ela optou por ouvir do que fazer coisas. Às vezes nós estamos ocupados, irmãos e irmãs, fazendo tanta coisa. Porque a gente quer fazer direito, quer servir direito. Mas a coisa mais importante da vida cristã não é fazer, é ser. E para ser tem que aprender. Maria se sentou para ouvir. Nós precisamos aprender a sentar na poltrona do aprendizado para ouvir o Senhor. Eu tenho na minha casa um lugar. Você tem um lugar onde você lê, onde você estuda. Mesmo que a sua casa não tenha mais cômodos, mesmo já naquele sofá desgastado onde você geralmente senta, faça dele também um lugar onde você vai sentar para ler. Não precisa inventar um lugar. Faça dos lugares mais importantes da tua vida, dos momentos mais importantes da tua vida, do momento que você aprendeu do Senhor, onde você aprende do Senhor, onde você ouve o Senhor, onde Ele fala contigo. Crie um ambiente de intimidade, porque o Senhor está procurando esses que criam esse ambiente. São os verdadeiros adoradores, ou seja, que estão ali com... Cadê o café? Débora, café, como é que é aquela palavra café que eu vi aqui você colocar? Meu Deus, fugiu daqui? Café é coração, alma, fé e entendimento. Um lugar que você está inteiro. Você está inteiro ali dizendo, Senhor, eu não estou aqui para nada, eu não estou aqui para ninguém, só para o Senhor. Ah, mas eu acordo 4 da manhã, acorde 3:30 pelo menos. Tenha um momento com Ele. Faça dele a primeira coisa da tua vida. E mesmo que todos digam que você é o último, Ele te colocará para primeiro. Porque a regra de Jesus é assim. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros os últimos. O Senhor está nos convidando a gente se assentar perto dele. E a gente não ter outro lugar para ir, sem primeiro ir a Ele. Que a palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, esteja de contínuo no nosso coração. Que Ele possa nos abençoar. Eu quero cantar uma canção e orar por você. Se você quiser vir à frente, se você quiser, aí mesmo onde você está, se ajoelhar aí, o som está tão lindo, está tão bonito, está tudo lindo, tudo maravilhoso nesse ambiente da presença do Senhor. Eu quero te convidar a estar à vontade com o Senhor e dizer para Ele, Senhor, eu quero ouvir Tua voz, quero guardar Tua palavra e viver a Tua vontade. Tua presença é pra mim.
Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos encerrar essa programação, essa manhã abençoada, essa manhã gloriosa. E mais tarde, 19 horas, estaremos aqui de volta. Os aniversariantes da semana, existe alguém presente que fez aniversário essa semana? Para nós agradecermos ao Senhor? Amém, então. Queria chamar os componentes do Ministério do Ensino que estiverem aqui, para estarem aqui conosco também. Nós queremos estar agradecendo ao Senhor pela vida de vocês. Professores de escola dominical, coordenadores, colaboradores do Ministério do Ensino. Essa equipe aqui, olha, está trabalhando, já tem tempo, né? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Gostaria que a igreja pudesse dar uma salva de palmas agradecendo ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Amém. Vamos estender as nossas mãos para cá e abençoá-los. Agradecemos também as irmãs, os irmãos. Senhor amado, bendito seja o teu santo nome. Ó Deus querido, porque é a tua graça sobre nós que nos ajuda a realizar a tua obra. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão e irmã do Ministério do Ensino. Nós, Senhor, te louvamos, Senhor, pela dedicação, pelas ideias, pelo trabalho, pelo envolvimento de cada um deles, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um, dando sempre a alegria de trabalhar na tua obra e na tua seara. Leva-nos na tua santa paz, abençoa o culto de logo mais à noite, culto de missões, e que também possamos vir com alegria para adorar e bendizer o teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja contigo, seja com o povo de Deus, ajudando-nos a guardar e praticar a sua santa palavra até a volta de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Dá um abraço gostoso em quem está perto de você. Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença.